Temos um calor abençoado e assim como cantamos no primeiro louvor, rogamos por chuvas para o nosso Deus, mas Deus nos deu esse grande privilégio de nós nos reunirmos aqui para cultuá-lo, adorá-lo na beleza da sua santidade e aprender mais da sua palavra. Eu convido os irmãos nessa noite a abrir as suas Bíblias em Neemias no capítulo 8. Neemias capítulo 8, nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 12. Você que for achando, coloque-se em pé, por gentileza, em reverência à palavra do Senhor, para que nós possamos ler a palavra de Deus juntos. Neemias capítulo 8, a partir do versículo 1. Estaremos lendo do verso 1 ao verso 12. Neemias 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus, amados. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. E por isso, vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Oremos. Deus santo e poderoso, mais uma vez entramos diante da sua presença em oração, suplicando ao Senhor que ministre a sua palavra aos nossos corações,
Que o Senhor ilumine as nossas mentes, ó Deus, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Ó Santo Deus, que o Senhor tome nessa noite cativo o Espírito Santo, todas as mentes e corações, e que nada tire a nossa atenção, ó Deus. Que nós possamos receber a sua palavra com alegria, ó Deus. Desejosos, ó Deus, de sermos transformados, moldados, ó Deus, à imagem de Jesus Cristo, seu Filho, em nome de Jesus. Ó Deus, eu sei que em mim não há palavras que trarão vida ao coração dos meus irmãos, pois só Tu tens, ó Pai, as palavras de vida eterna. Por isso nós pedimos ao Senhor, ministra os nossos corações nesta noite, e que a Sua palavra seja pregada de maneira clara, ó Deus, e fiel. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Quero iniciar essa mensagem, amados, contando-lhes uma história para que nós possamos entender. E essa história é a história do povo de Israel. Após a morte do saudoso rei Josias, Jeoacás ou Joacás, seu filho, ascende ao trono de Judá no ano de 609 a.C. Nessa época, porém, o Egito, sob o comando do faraó Neco II, assume o controle da Síria Palestina, onde se situa Judá. Depõe e prende Jeoacás, que reinou apenas 3 meses, levando-o para o Egito, onde morre exilado. O rei do Egito impõe também um pesado tributo e constitui, então, Eliaquim, irmão mais velho de Jeoacás, como governante, mudando o seu nome para Jeoaquim, algo que era muito comum naquela época de um rei que subjuga outra nação, outro rei. Nos dias de Jeoaquim, então, após 4 anos de sujeição aos egípcios, ocorre uma batalha num local chamado Carquemes, entre os egípcios e os babilônios. Estes babilônios, sob o comando do até então príncipe da Babilônia, Nabucodonosor. Ele sai vitorioso da batalha. No mesmo ano, ascende ao trono, porque seu pai falece, e Joaquim, consequentemente, se torna seu servo. Com 3 anos de domínio de Nabucodonosor, Joaquim, então decide se rebelar contra, agora rei, Nabucodonosor, mas Nabucodonosor envia mercenários que o prendem. E com a morte, então, de Joaquim, seu filho, assume o trono. Agora Joaquim reina também apenas 3 meses, pois no seu período de reinado recaíram as consequências da revolta iniciada por seu pai, com as quais ele também continuou, ao que parece. Nabucodonosor, então, amados, com essa revolta de Joaquim, cerca Jerusalém. Esse é o primeiro cerco. E em pessoa efetua a rendição e a deportação de Joaquim, de membros da família real e das autoridades maiores de Judá. Com essa deportação, Nabucodonosor estabelece como rei o tio paterno de Joaquim. Nós temos aqui agora como rei Matanias, o qual teve também o seu nome mudado para Zedequias. Zedequias também se revolta, e com isso Nabucodonosor cerca a cidade novamente. É o segundo cerco. Um cerco que pode ter durado de 1 ano e meio a 2 anos e meio, o que gerou uma situação de grande fome. E por fim, o arrombamento da cidade pelo exército babilônico. O que fez com que os governantes, com que os homens de guerra, e o rei Zedequias fugissem, sendo o rei Zedequias capturado e brutalmente punido. 1 mês, amados, após essa invasão, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial de Nabucodonosor, é enviado para então supervisionar o desmantelamento e a destruição de Jerusalém. E agora temos o templo queimado, os muros derrubados, uma cidade queimada e praticamente despovoada.
Tudo isso fruto de reis que se afastaram de Deus e de um povo que desobedeceu a Deus. Deus enviou, amados, os seus mensageiros, os profetas, e eles foram totalmente ignorados. Dentre eles, lembramos do profeta Jeremias. Mas essa história, amados, esse contexto daquilo que está ocorrendo antes de nós entrarmos propriamente no texto, essa história, ela não somente revela um Deus que se ira contra o pecado, que corrige o seu povo e aplica juízo, mas também aponta para um Deus de aliança, um Deus fiel, um Deus compassivo e misericordioso e que promove restauração para o seu povo. Até aqui, amados, nós vemos reis que se desviaram e é muito comum a expressão "e fez o que era mal perante o Senhor". Nós temos um povo desobediente e que se afasta da adoração a Deus e busca os seus próprios interesses, que vive numa idolatria, que vive em desobediência a Deus e a sua palavra. Mas como dissemos, amados, o nosso Deus é um Deus de aliança, o nosso Deus é um Deus fiel, o nosso Deus é um Deus compassivo e misericordioso, um Deus que fez promessas desde lá de Abraão. E o Deus a qual servimos, esse é o Deus que mantém a sua palavra. E é esse Deus, amados irmãos, que é destacado aqui. Porque ao fim de 70 anos de exílio, profetizado por Jeremias, a boa mão do Senhor intervém na história do seu povo. E em 539 a.C., Ciro, o persa, derrota a Babilônia. E em 538, então, solta um decreto autorizando o retorno do povo para Jerusalém. E então temos o primeiro retorno com Zorobabel para a reconstrução do templo. Você consegue ver isso em Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6. Em 458, o rei persa Artaxerxes agora envia Esdras. Então temos o segundo retorno. Essa viagem de Esdras retrata o texto bíblico que dura 4 meses, cerca de 1.600 quilômetros andando. Para nós termos uma certa noção, é como se fôssemos daqui de São Fidélis até o Sergipe a pé, ou daqui de São Fidélis até o Rio Grande do Sul a pé, ou de São Fidélis até o Mato Grosso a pé. 4 meses andando, cerca de 1.600 quilômetros. Esse foi o segundo retorno. E em 445, amados, o rei Artaxerxes também manda Neemias, o governador de Jerusalém por 2 mandatos, e que foi líder no processo de reconstrução da cidade. Vocês sabem, amados, que Esdras e Neemias são um livro, apenas um livro, mas que foi dividido de forma até didática. Mas Esdras e Neemias progridem em seus relatos baseados em 3 pontos importantes. O primeiro é a reconstrução, o segundo é a restauração e o terceiro é o reavivamento. No capítulo 8, nós vemos, amados, é demonstrado ou é evidenciado para nós a importância da palavra de Deus em todo esse processo de reconstrução, de restauração e de reavivamento. E é com esse pano de fundo e essa palavra introdutória que eu quero, nessa noite, de forma rápida, abordar alguns pontos com os irmãos nessa noite. Primeiro ponto que nós vemos aqui no capítulo 8 de Neemias,
de 1 a 12, é o que o versículo 1 nos revela, amados, que é uma reunião unânime. Versículo 1, veja comigo, quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu, e se reuniu como um só homem, na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Nós vemos uma reunião unânime. O povo agora que consegue voltar para as suas cidades, o povo agora que consegue ter as suas casas restauradas, reconstruídas, que consegue ver em Jerusalém o seu templo reconstruído, que consegue ver os muros de Jerusalém reconstruído. Agora esse povo olha para tudo aquilo que Deus fez e unanimemente, como um só homem, clama: traga-nos a palavra. Isso está nos revelando, amados, que mais importante do que o bem-estar, mais importante do que a segurança, mais importante do que a prosperidade material, o que nós necessitamos em primeira instância, amados, é da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. E o povo então se reúne unanimemente, como um só homem, um só povo, clamando pela a palavra, de forma espontânea. Isso nos ensina muitas coisas, amados. Porque quando nós nos reunimos, o nosso desejo não deve ser meramente por celebrações. O nosso desejo não é simplesmente em nos reunirmos como um clube. O nosso desejo deve ser adorar ao Senhor e ouvir a sua palavra. Mas também, amados, aprendemos com Neemias capítulo 8, do verso 1 a 12, o compromisso com a palavra. Porque o povo agora clama a Esdras: tragam a lei. Esdras, então, amados irmãos, traz a lei no versículo 2. Abre o livro no versículo 5. Lê o livro no versículo 3. Ensina a lei no versículo 7. E explica a lei no versículo 8. Esdras com os sacerdotes e os levitas trazem a lei, abrem o livro, leem o livro, ensinam a lei e dão explicações. É por isso, amados, que nós defendemos de forma incisiva a pregação da palavra de Deus e de forma expositiva. E pregar expositivamente nada mais é do que abrir a palavra, ler a palavra e explicar a palavra. E Esdras, amados, juntamente com a sua equipe de sacerdotes e levitas, é exatamente isso que eles fazem. Trazem a palavra, abrem a palavra, leem a palavra, ensinam a palavra e explicam a palavra. Por isso, amados, nós precisamos e devemos nos preocupar com isso, porque existem comunidades, existem líderes, existem lugares que não têm compromisso com a palavra de Deus. Lugares em que eles dizem trazer a palavra e sequer abrem a palavra. Lugares em que eles até abrem a palavra, leem a palavra, mas não ensinam a palavra, não explicam a palavra. E nós, amados irmãos, como igreja do Senhor, povo santo de Deus, devemos nos preocupar com a palavra. O compromisso do púlpito dessa igreja é com a palavra, e o compromisso dos crentes que se reúnem nessa igreja deve ser o desejo em ouvir a palavra.
Nós não viemos aqui, amados, para ouvir qualquer outra coisa senão a palavra de Deus. E a pregação da palavra de Deus, ela se torna eficaz e efetiva quando se traz a palavra, quando se abre a palavra, quando se lê a palavra, quando se ensina a palavra e quando se explica a palavra. Consequentemente, aplica também a palavra. Nós devemos ter essa preocupação e devemos aprender muito com os nossos irmãos bereanos, que recebem a palavra com alegria, mas verificam se o que está sendo falado condiz com o texto escrito. E Esdras, amados, é o sacerdote escriba que dispôs o seu coração pela boa mão do Senhor para viver, para praticar e para ensinar a palavra. E ele, juntamente com os sacerdotes e levitas, tem um compromisso de ser fiel à palavra de Deus. Precisamos orar para que Deus levante mais líderes que tenham um compromisso com a sua palavra. E precisamos orar para que Deus conduza a igreja do Senhor e a igreja Batista em Água Fria a se preocupar em receber somente a palavra. Mas, amados, também temos um terceiro ponto de destaque que é importante que nós observamos aqui. A reação do povo ao receber a palavra. O povo que unanimemente clama pela palavra. Líderes que têm compromisso com a palavra e que ensinam e explicam a palavra. O povo, ao ouvir a palavra de Deus, eles têm algumas reações. E no versículo 5 você vai observar aí, quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Amados, isso aqui está evidenciando que o povo tinha reverência para com a palavra de Deus. O povo tinha temor para com a palavra de Deus, e quando simplesmente se abre o livro, o povo se coloca de pé. Por quê? Porque será lida a palavra de Deus. Nós não podemos perder ou esquecer da importância, amados irmãos, da pregação da palavra de Deus. Devemos tratar esse momento com total reverência e temor. Uma outra reação do povo aqui se encontra no versículo 3, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Quando se abre o livro, o povo se põe em pé, e quando lia-se o livro, o povo está atento ao que está sendo pregado. Amados irmãos, e com todo amor que tenho no meu coração por essa comunidade, nós precisamos, amados irmãos, ter atenção em todo o culto e sobretudo no momento da palavra. Devemos ter temor e reverência ao momento da palavra. E quantas vezes nós nos preocupamos mais em se levantar, em ir beber água, e não estou querendo acusar ninguém, jogar nada contra ninguém, mas nós precisamos entender a importância desse momento. Por quê, Jonathan? Porque Deus está aqui. E se Deus está aqui, devemos estar preocupados em nos lançar diante dEle e receber a sua palavra, adorá-lo na beleza da sua santidade e ouvir com todo temor e reverência o que Ele tem a nos dizer. O Deus Santo a quem servimos, amados irmãos, está presente nesse lugar, e é muito engraçado. Nós que proferimos dizer, nós que proferimos e dizemos servir a esse Deus tão grandioso e poderoso, quando o Senhor está falando, a gente se levanta e sai. Quando Deus está falando, nós estamos mais preocupados com a morte da bezerra. Desculpe a expressão. Quando Deus está falando, nós estamos preocupados com tantas outras coisas que não ouvir a sua palavra.
Todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Outra reação do povo, amados, é que quando os levitas ensinavam a lei ao povo, o povo permanecia no seu lugar. Quando a palavra estava sendo exposta, pregada, ensinada, explicada, o povo continuava perseverante e desejoso em receber a palavra de Deus. Não tenha pressa em sair da presença de Deus. Nós estamos preocupados com todas as outras coisas e nos esquecemos do grande privilégio, amados, de ouvir e de aprender da palavra de Deus. Amados, na China, nós temos uma grande restrição ao Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos irmãos que não têm acesso completo à palavra de Deus. De tal forma, amados, que quando esses irmãos recebem a palavra de Deus, amados, eles choram, eles abraçam a Bíblia, eles se quebrantam, eles se alegram, porque agora eles estão tendo acesso à palavra de Deus. E nós que somos livres, nós que temos a oportunidade de aprendermos cada vez mais da palavra, a gente está sempre com pressa, a gente está sempre correndo. A gente está se ocupando de tantas outras coisas, assim como o Senhor já advertiu a Marta, dizendo: Maria escolheu o melhor. Ouvir a palavra. O povo, amados, permanecia no seu lugar porque ele estava desejoso em ouvir a palavra. Mas uma outra reação também, no versículo 9, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Quando Esdras, quando os sacerdotes, quando os levitas pregavam a palavra, ensinavam a lei, explicavam a lei, amados, a reação do povo foi chorar. E por que chorar, Jonathan? Porque o povo conseguiu entender que ele estava caminhando bem distante do padrão da palavra. O povo começou a chorar pelos seus pecados, ouvindo a palavra do Senhor. E nós, nesse tempo moderno, estamos preocupados em se sentirmos bem com a palavra. A palavra tem que nos fazer se sentir bem. A palavra pregada tem que elevar a nossa autoestima. A palavra pregada hoje no evangelho cool, no evangelho moderno, tem que nos fazer se sentirmos as melhores pessoas da face da terra. Quando o propósito, amados, da palavra é nos conduzir ao arrependimento. Todo o povo chorava, porque olhava para a palavra e olhava para a sua vida, olhava para a palavra e olhava para a sua vida, olhava para a palavra e olhava para a sua vida, e ele começava a ver que tinha inconstâncias, incongruências, que não estava certo, que não encaixava. E quem está errado? Eu e você ou a palavra? O povo, amados, entendeu que eram eles e começava a chorar. Chorar de arrependimento por caminhar em desobediência à palavra de Deus. O povo chorava. Mas, amados irmãos, enquanto o povo chorava, Neemias, Esdras, os sacerdotes e os levitas buscam tranquilizar o povo. Não se entristeça. Hoje não é dia de tristeza e de choro. Esse dia é consagrado ao Senhor. Versículo 9. Então Neemias, o governador,
Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair, e comam, e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Amados, apesar do povo entender, ao ouvir a palavra, os seus pecados e chorar pelos seus pecados, Neemias, Esdras, os sacerdotes e os levitas dizem: a esperança, não chorem, a esperança, não chorem, a esperança, não chorem, este dia é consagrado ao Senhor, porque Deus trouxe vocês de volta, Deus trabalhou no processo de reconstrução, Deus está trabalhando no processo de restauração, e Deus agora vai reavivar vocês pela sua palavra. Por isso, se alegrem, porque há esperança. Se alegrem, porque nós temos uma nova chance. Se alegrem, porque nós temos a oportunidade de um recomeço. Por isso, amados, ao ser propagada, a ser exposta a palavra de Deus, o primeiro efeito é gerar uma tristeza segundo Deus em nossos corações. Mas ao mesmo tempo o Senhor está dizendo, quando a sua palavra está sendo exposta, há esperança para um quebrantado e contrito de coração. Há esperança para quem se arrepende verdadeiramente. Há esperança para aquele que se volta para mim, confessa os seus pecados e me reconhece como o único suficiente Salvador. E é por isso que eles falam: a alegria do Senhor os fortalecerá. Porque há esperança. Há esperança. Esse relato, amados, serve para nos mostrar a importância da palavra de Deus na vida da igreja. A exposição clara e fiel, o ensino público e privado no poder do Espírito Santo provoca restauração e acende a chama do avivamento na vida de um povo sedento, resultando em adoração a Deus, choro pelo pecado, mudança de vida, obediência e prática do Evangelho, culminando em alegria e celebração. Por isso, amados irmãos, que nós aprendamos com esse texto a cada dia mais desejar pela palavra de Deus, a nos preocuparmos em termos um compromisso com a palavra de Deus, a reagirmos à palavra de Deus, porque como ensina Hernandes Dias Lopes, amados irmãos, a palavra de Deus a ser pregada a nós, ela deve gerar um impacto na nossa razão, no nosso intelecto. Ela deve causar impacto nos nossos sentimentos. Mas ela deve causar impacto também na nossa vontade. De maneira que entendemos a palavra, de maneira que recebemos a palavra, de maneira que praticamos agora a palavra. Por isso, caminho para o final, amados irmãos. Lembrando aos irmãos que tudo isso ocorre não pela habilidade de Esdras, nem muito menos pela liderança inquestionável de Neemias. Isso não aconteceu pela humildade do povo. Isso tudo ocorreu, amados, pela boa mão do Senhor. Um Deus que é um Deus fiel,
Um Deus que prometeu, amados, que cuidaria da sua igreja, que cuidaria do seu povo, que ensinaria ao seu povo a sua palavra, que nos conduziria a obedecer e praticar a sua palavra. Por isso, convido os irmãos a nós clamarmos ao Senhor, para que Ele derrame sobre nós da sua palavra. Para que nós, ao recebermos a sua palavra, sejamos encorajados pelo Espírito Santo de Deus a praticar a sua palavra. Sejamos confrontados pela própria palavra a buscarmos termos uma vida prática do Evangelho. Assim como o povo de Judá, que agora na celebração vão e compartilhem o que vocês têm com os que não têm. É o Evangelho prático. Ouvimos a palavra, recebemos a palavra, reagimos à palavra, praticamos a palavra. Tudo isso porque a palavra foi aberta, porque a palavra foi lida, porque a palavra foi ensinada, porque a palavra foi explicada. Que em nome de Jesus, nós, como Igreja Batista em Água Fria, sejamos um povo da palavra. Sejamos um povo fiel à palavra. Porque, amados irmãos, como diz o louvor, é pela palavra que o crente vence. É pela palavra que ele segue em frente. É pela palavra que ele segue na luz. É pela palavra, irmãos. Por isso, nos preocupemos em conhecer a palavra de Deus, em crescer na graça e no conhecimento de Deus, por meio da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Deus, graças te damos, ó Deus, pela sua palavra. Graças te damos pelo grande privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de nós ouvirmos mais uma vez a exposição da sua santa palavra. E suplicamos ao Senhor, ó Deus, que essa palavra possa, ó Deus, atingir o nosso intelecto, mas possa atingir, ó Deus, as nossas emoções, o nosso coração, e possa nos levar, ó Deus, a reagir, ó Deus, de maneira que nós possamos aplicar e praticar o Teu Evangelho nas nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, que o Senhor nos ajude nesse tempo, ó Deus, para que a Sua palavra no púlpito dessa igreja, no convívio dessa igreja, que a Sua palavra possa ser ensinada, possa ser explicada, possa ser pregada, exposta com fidelidade, clareza, em nome de Jesus. E que, ó Deus, que o nosso povo, ao receber a Sua palavra, possa se submeter a ela, Deus. Possa caminhar de forma obediente à Sua palavra. Ó Deus, que possamos receber a Sua palavra com temor e tremor, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que a Sua palavra produza fruto dignos de arrependimento em nossos corações, em nome de Jesus. E que possamos caminhar, ó Deus, de acordo com a Sua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa intervir nas nossas vidas e na nossa história. Que o Senhor, ó Deus, possa reconstruir aquilo que foi quebrado pelo pecado. Que o Senhor possa restaurar, ó Deus, aquilo que foi manchado pelo pecado. Ó Deus, e que o Senhor possa avivar o nosso coração, a nossa vida, a nossa igreja, a nossa cidade, para que possamos proclamar o Teu Evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. Sê conosco e derrame sobre nós, ó Deus, da Sua palavra. É o que oramos, e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Oração silenciosa. Estamos encerrados nessa noite.